A tua vida tem sido sem graça, sem propósito? Você não tem tido sentido para a tua vida e não tem contribuído em nada para tornar as coisas melhores? Então você precisa assistir esse vídeo e refletir com a gente para que tudo isso mude a partir de agora. Esse é o seu canal Academia da Vida, 7 minutos com Deus. Vem com a gente porque você vai ser muito abençoado. Pois é, amados, assim, a Bíblia está recheada, né, de versículos. Aliás, essa semana nós temos falado muito sobre crescimento, crescer como pessoa. Aliás, falamos sobre crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento social, enfim. O que nós mais falamos essa semana toda é sobre crescimento. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Porque crescimento fala de se mexer, né? De fazer alguma coisa. As pessoas preferem ouvir a gente falar assim, olha, Deus tem tudo para você, Ele vai te abençoar, vai cair um milagre na tua cabeça aí que vai mudar a tua vida toda. E as pessoas querem isso, né? As pessoas não gostam de ter responsabilidades sobre a sua própria vida. Por isso que muitas pessoas preferem atribuir todas as responsabilidades para Deus. Não. Deus não vai pegar essas responsabilidades para Ele, não é? Porque Deus delegou algumas responsabilidades que são nossas, tá? Que são tuas, tá bom? E então, assim, o que nós precisamos? Nós precisamos aceitar essas responsabilidades que Deus nos deu para que a nossa vida tenha sentido. Muitas pessoas têm uma vida aí monótona, as pessoas até se deprimem e tudo mais, porque as pessoas estão fugindo das suas responsabilidades, porque Deus não nos fez para ficarmos parados à toa, as coisas chegando nas nossas mãos, e a gente ficar admirando a lua, o sol, as estrelas. Não, Deus não nos fez para isso. Tá? Por isso que Deus já disse lá para Adão, olha, tá aí tá a terra, e todas as coisas estão sob a tua autoridade, sujeitai aí todos os animais, cuida da terra e tudo mais. Deus determinou para Adão que a terra seria administrada por ele. Deus não fez Adão para ficar lá admirando nas estrelas, o sol, os animais. Não, de maneira alguma, tá? Então, quando eu olho, por exemplo, para o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, assim, Paulo entendia que a sua vida não era ficar parado, fui salvo por Jesus, amém, glória a Deus, vou ficar contemplando. Não, Paulo sabia que ele tinha uma missão. E apesar de ter feito tanto, ele sabia que ele precisava ir para a próxima fase. Por isso que ele falava, olha, não julga, que eu não considero que eu já tenha conseguido, que eu tenha alcançado os meus propósitos. Então eu deixo para trás o que já foi feito e avanço para aquilo que está diante de mim. Eu prossigo, eu continuo. Então, assim, a nossa vida ela é de continuidade. Por que algumas pessoas vivem paradas, paralisadas, inertes? Ou então as pessoas se dedicam à vaidade. Hoje, então, amados, com a popularização das redes sociais, com a popularização da internet, as pessoas vivem para futilidades, para postar fotinhas na internet, para poder ficar escrevendo frases de efeito, para poder chamar a atenção das diversas maneiras, tudo por um like, tudo por um comentário, tudo por um reconhecimento raso. E as pessoas atravessam a vida sem deixar nada sólido, nada consistente, nenhum legado. O que você tem feito que tem contribuído para uma sociedade melhor? Você tem educado, criado os teus filhos para fazer a diferença na sociedade? Você tem se dedicado como mãe, como pai aos seus filhos para que eles sejam o melhor e façam esse mundo ser melhor? Você tem dedicado a tua vida na obra de Deus para que pessoas sejam transformadas? Mas a pergunta principal, antes de falar o que você vai deixar de legado ou em que você tem contribuído para que o mundo seja melhor, deixa eu te fazer a pergunta principal, a pergunta-chave para mudar a tua vida aí. O que você tem feito para mudar a si mesmo? Porque tem muita gente achando que vai deixar alguma coisa para o mundo, quando na verdade ela não consegue mudar nem a ela mesma. O que você tem feito para que você seja uma pessoa melhor? Em que você tem se dedicado para que você se torne uma pessoa melhor? Quando você olha para você, em que você melhorou? Você às vezes não consegue mudar a si mesmo. Você procrastina o tempo todo. Você está acima
do peso. É gordofobia agora, é vaidade agora, tá com corpinho. Ninguém está falando que você tem que estar com corpinho, não. Estamos falando aqui de saúde, de longevidade com saúde. É disso que estamos falando. Não estou falando de ser magrinho, de ter corpinho, não. É de se cuidar da sua própria alimentação. O que nós temos feito para sermos pessoas melhores? Porque ninguém é capaz de tornar o mundo melhor se não é capaz de tornar-se uma pessoa melhor. E aí é interessante, porque você pode achar que isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus, mas quando Jesus, por exemplo, ele vai falar lá em Mateus, que eu estou colocando na tela aí para você, Mateus no capítulo 5, no versículo 13, vamos ler o 13 e o 14, quando ele fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, o sal tem o grande poder de influenciar no sabor. Quando o sal chega, realça tudo, muda tudo. Não tem como pôr sal em um alimento sem mudar a essência do sabor daquele alimento. Jesus fala, vocês são sal, vocês têm a missão, mais do que o poder, vocês têm a missão de influenciar, de gerar impactos, de gerar mudanças. Mas se for insípido, com o que há então de se influenciar? Com o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens e virar adubo. 14. Vós sois a luz do mundo. Quem consegue esconder uma luz? E ele fala, não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Então, nós somos sal e luz. Mas cadê essa luminosidade? A nossa vida tem influenciado o quê? Jesus está dizendo, olha, vocês não são sem graça, sem sabor e nem apagados. Onde vocês chegam, vocês têm que influenciar. Onde vocês chegam, vocês têm que mudar o ambiente. Chegou a luz, chegou o sal, tudo vai mudar. Onde nós chegamos, tudo tem que mudar. Mas se você não consegue mudar nem a você mesmo, como é que você vai mudar o mundo? Não atribua para Deus responsabilidades que Ele já deixou estipulado, que é minha, que é tua. Eu falo para mim também. Precisamos, então, nos dedicar. Primeiro eu vou mudar a mim mesmo. Vou ler mais, vou estudar mais, vou orar mais, vou cuidar mais da minha saúde, vou ser mais atuante na minha igreja. Com certeza a tua igreja precisa de você. Mas você não está nem aí, você acha que a igreja está ali para te servir, quando você deveria estar servindo a tua igreja. Você acha que Deus tem que te servir como se Ele fosse teu servo. E você não faz nada para Deus, não faz nada para ganhar almas, não faz nada para contribuir com o Evangelho, porque você acha que é Deus que tem que te servir. E não você não tem sido servo. Então comece a dar sentido para a tua vida. Comece olhando para você e dizendo, eu vou começar a mudar isso, isso e isso na minha vida. Vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou começar isso, vou começar aquilo. A minha vida não é ficar deitada no sofá o dia inteiro assistindo, olhando redes sociais. Vou começar a melhorar a minha capacidade intelectual, a minha capacidade emocional, porque eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. Não fuja das tuas responsabilidades. E a tua vida vai começar a ter sentido, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não deixou o like para esse vídeo, clique aí, deixa o like, eu gostei, é muito importante para esse vídeo alcançar outras pessoas. Se você não é inscrito, clique em inscrever-se, pronto, já está inscrito no nosso canal, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.